Afinal, a guarda do sábado é para um cristão? O cristão ele deve ou não deve guardar o sábado como mandamento? Jesus ordenou a guarda do sábado para um cristão? Sabemos que no período veterotestamentário, no Antigo Testamento, a guarda do sábado é mandamento perpétuo para um judeu. O judeu guarda o sábado até os dias de hoje. Mas esse mandamento passou para o Novo Testamento? É mandamento para um cristão? Bom, iremos descobrir nesse vídeo, nesse estudo sobre as mensagens por detrás dos milagres de Jesus. Vem comigo. Shalom, shalom, queridos Haverins, Borim Babaim. A paz, amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo da série As Mensagens por Detrás dos Milagres de Jesus. O vídeo de hoje será sobre o milagre, a cura do homem da mão mirrada. Iremos descobrir as mensagens por detrás deste milagre. Os textos que nós iremos estudar se encontram em Mateus capítulo 12, do versículo 10 ao 15, Marcos capítulo 3, versículo 1 ao 6 e Lucas capítulo 6, do versículo 6 ao 11. Esses são os textos bases para o estudo desse milagre. Amém? E estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles perguntaram: eles quem? Os fariseus. É permitido curar no sábado? Jesus lhe respondeu: qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não irá pegá-la e tirá-la de lá? Quanto mais vale um homem do que uma ovelha? Portanto, é permitido fazer o bem no sábado. Então ele disse ao homem, Jesus disse ao homem: estenda a mão. Ele a estendeu e ela foi restaurada e ficou boa como a outra. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar sobre como poderia matar Jesus. Sabendo disso, Jesus retirou-se daquele lugar. Muitos o seguiram e ele curou a todos os doentes que havia entre eles. Mateus capítulo 12, versículo 10 ao 15. Tem uma coisa muito interessante que eu aprendi com Jesus. Toda vez que Jesus era interrogado, toda vez que Jesus era encostado, digamos assim, na parede, Jesus sempre respondia com uma pergunta. Era uma estratégia de Jesus. E isso, se nós tomarmos como lição, é muito importante. Se alguém te fizer uma pergunta capciosa, uma pergunta que queira te derrubar de alguma forma, elabore uma resposta. Veja o exemplo de Jesus. Os fariseus perguntaram: é permitido curar no sábado? Aí Jesus vem e responde. Só que Jesus responde estrategicamente. Ele responde com uma outra pergunta. Jesus está sempre respondendo, mas com uma pergunta. Veja, olha a pergunta que Jesus fez. Qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, veja a estratégia de Jesus, não irá pegá-la e tirá-la de lá. Jesus aqui quebrou todo o argumento dos fariseus com essa resposta. Então tomamos aqui essa primeira lição com Jesus. Aprendemos essa lição com Jesus. Toda vez que alguém te fizer uma pergunta capciosa, elabore uma resposta. Sempre uma boa resposta é como uma outra pergunta, como Jesus fez aqui. Próximo texto aqui.
Noutra ocasião, ele entrou na sinagoga e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Alguns deles estavam procurando motivo para acusar Jesus. Por isso o observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Jesus disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se e venha para o meio. Depois Jesus lhe perguntou: o que é permitido fazer no sábado? O bem ou o mal? Salvar a vida ou matar? Mas eles permaneceram em silêncio. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos, disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Então os fariseus saíram e começaram a conspirar com os herodianos contra Jesus, sobre como poderiam matá-lo. Marcos 3, versículo 1 ao 6. Observe que Marcos traz um detalhe a mais do que Mateus. Ele diz que Jesus ficou entristecido com corações endurecidos desses homens. Jesus, além de mostrar, além de falar que é mais importante fazer o bem, que é mais importante curar no sábado, fazer algo no sábado do que guardá-lo. E Jesus fica entristecido porque Jesus vem mostrando, Jesus vem falando, o sábado não tem tanta importância. Importante é fazer o bem, importante é curar. E eles não entenderam, pelo contrário, maquinavam em seu coração que queriam matar Jesus. Procuraram matar Jesus em vez de entender a mensagem que Jesus estava trazendo no momento. Mais um texto. No outro sábado, ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja a mão direita era atrofiada. Os fariseus e os mestres da lei estavam procurando um motivo para acusar Jesus. Por isso, observavam atentamente, para ver se ele iria curá-lo no sábado. Mas Jesus sabia o que eles estavam pensando e disse ao homem da mão atrofiada: levanta-se, venha para o meio. Ele se levantou e foi. Jesus lhe disse: eu lhes pergunto, o que é permitido fazer no sábado, o bem ou o mal? Salvar a vida ou destruí-la? Veja que Jesus vem falando a mesma coisa, mostrando para esses homens o que é mais importante. Então olhou para todos os que estavam à sua volta e disse ao homem: estenda a mão. E ele a estendeu, e ela foi restaurada. Mas eles ficaram furiosos e começaram a discutir entre si o que poderiam fazer contra Jesus. Lucas capítulo 6, do 6 ao 11. Bom, vamos entender o contexto. Certo sábado, Jesus estava com seus discípulos à lavoura do cereal, e eles começaram a colher, a debulhar as espigas com as mãos, comendo os grãos. Os fariseus viram a cena e perguntaram para eles: por que vocês estão fazendo isso, sendo que não é permitido no sábado? Lucas 6:2. Jesus respondeu para ele, dando exemplo de Davi, que quando estava fugindo de Saul, ele teve fome e comeu do pão da apropriação, pão da presença, sendo que só o sacerdote poderia comer. E sem contar que deu ainda aos seus companheiros. Jesus conta aqui de uma situação que aconteceu com Davi. Davi estava fugindo de Saul em um determinado momento, e ele sentiu fome, ele e seus companheiros, os seus soldados que estavam com Davi. E Davi entrou na casa do Senhor
E lá eles comeram do pão da apropriação, que era só permitido comer. Aí Jesus vem com esse exemplo. Aí ele disse, e então lhe disse, o Filho do Homem é o Senhor do sábado. Aí Jesus aqui fala para os fariseus, me parece que com essa declaração, Jesus já estava perdendo a paciência com esses religiosos, com esses fariseus. Jesus declara, o Filho do Homem é mais importante do que o sábado. Ele diz, o Filho do Homem é Senhor do sábado. Ou seja, Jesus declara que ele é mais importante do que o sábado. Jesus começa esse discurso fazendo uma pergunta. Qual de vocês, deixando uma ovelha cair no buraco no sábado, não irá tirá-la? Jesus vem mexendo na ferida. Logo depois Jesus afirma, o que é mais importante, fazer o bem ou guardar o sábado? Depois Jesus vem, o que é mais importante, curar o enfermo, salvar uma vida ou guardar o sábado? Aí Jesus vem e dá essa afirmação, ó, eu sou o Senhor do sábado. Pronto. Por que eu estou dizendo que Jesus estava perdendo a paciência? É claro, não me entendam mal, Jesus jamais ia perder a paciência. Eu não estou dizendo que Jesus ia brigar, que Jesus ia agredir essas pessoas, nada disso, é o contexto, tá? É o contexto. Veja, na semana seguinte, a cura do homem da mão mirrada. Veja, na semana seguinte que ocorreu esse milagre. Seguinte de quê? Uma semana antes, Jesus estava em uma colheita. Os seus discípulos estavam em uma lavoura de cereal, colhendo espigas de milho. E os fariseus já estavam no calcanhar de Jesus, criticando Jesus. Eles disseram para os seus discípulos, para Jesus, é lícito fazer isso num dia de sábado? Por isso que Jesus respondeu a passagem de Davi. Isso aconteceu uma semana antes deste milagre, da cura deste homem. Entende? Então essa perseguição já estava ocorrendo. Não foi só no momento da cura do homem dentro da sinagoga. Vamos entender a estrutura do milagre. Jesus estava na lavoura com seus discípulos e eles estavam debulhando espigas e comendo. Os fariseus foram perguntar para eles por que eles estavam trabalhando no sábado, sendo que era proibido. Jesus trouxe o ensinamento sobre Davi. Quando teve fome e não tinha nada para comer, comeu do pão da apropriação. Aí Jesus afirmou que ele é o Senhor do sábado. Na semana seguinte, Jesus foi na sinagoga e na sinagoga tinha um homem com a mão direita mirrada ou atrofiada. Aí os fariseus ficaram olhando para Jesus para ver se ele curaria aquele homem. Pegou o homem, colocou no meio da sinagoga e perguntou, é permitido fazer bem no sábado? Ninguém respondeu nada. Aí Jesus foi lá e curou este homem. Sua mão foi restaurada. Herodianos. Só Marcos menciona herodianos aqui. Eles também são mencionados em Marcos 12:12, Mateus 22:16 e possivelmente há uma alusão em Marcos 8:15. Os herodianos eram judeus partidários de Herodes, o Grande, e sua família. Aqui no caso, Herodes Antipas, da Galileia. Os herodianos eram aliados dos fariseus no Novo Testamento. Isso é bem irônico, porque os herodianos apoiavam o helenismo, influência grega, e os fariseus se opunham a ele. Aqui há um jogo político, tá? Questões políticas, interesses financeiros entre os judeus e os herodianos. Por isso, essa aceitação
dos judeus com os herodianos. Ok? Aqui é um jogo político. Vamos lá. A cura no sábado. Muitos rabinos permitiam a cura no sabate somente quando uma vida estivesse em risco. Ioma 8.6. Caso contrário, era ilegal enfaixar, endireitar um osso quebrado ou fornecer remédio. Alguns rabinos até mesmo baniam a oração pelos enfermos durante o sabate. Veja que coisa. Com exceção dos essênios, a maior parte dos judeus acreditavam ser permitido livrar o animal da carga no dia de sábado. Era inconsistente recusar o mesmo privilégio aos seres humanos, uma vez que Deus dá mais valor às pessoas do que os animais. Por isso Jesus disse em Mateus 12, veja, e estava ali um homem com uma das mãos atrofiada. Procurando um motivo para acusar Jesus, eles lhe perguntaram, é permitido curar no sábado? Ele respondeu, qual de vocês, se tiver uma ovelha e ela cair num buraco no sábado, não iria pegá-la e tirá-la de lá? Veja que Jesus não disse isso à toa, porque eles davam mais valor a um animal do que a um ser humano. Que coisa, hein? Jesus usou o costume local para trazer um ensinamento para eles. A vida humana vale muito mais do que um animal. Porque Davi não morreu ao comer o pão da apropriação. Quando Davi estava fugindo de Saul, ele foi procurar refúgio com o sacerdote Aimeleque, em Nebo. Davi e seus companheiros estavam com muita fome. Eu não tinha alimento para eles, porém o sacerdote deu comida consagrada para eles, que não poderia. Davi comeu o pão da presença junto com seus companheiros e não morreu. E por que aconteceu isso? É o que veremos no próximo tópico. Veja os versículos. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi, não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiveram relações com mulheres recentemente, podem comê-lo. Davi respondeu, certamente que não. Conforme o nosso costume, sempre que saio em campanha, não tocamos em mulher. Estes homens mantêm o corpo puro, mesmo em missões comuns, quanto mais hoje. Então o sacerdote lhe deu os pães consagrados, visto que não havia outro além do pão da presença, que era retirado de diante do Senhor, e substituído por pão quente no dia em que era retirado. 1 Samuel, capítulo 21, do versículo 4 ao 6. Continuando a explicação. Irmãos, desde o início da humanidade houveram as leis orais, isto é, leis faladas e passadas de geração em geração. Segundo o Talmud, existe um mandamento maior que todos, que é da preservação à vida. Mas o que é preservação da vida? É algo que você sempre deve cumprir. Por exemplo, você mentiria para salvar uma vida? Você mentiria para ser salvo de um assassino? Se em um cenário hipotético você precisasse mentir para proteger sua família, você faria o quê? Você mentiria para um bandido que quer roubar algum pertence seu? Obviamente, se for para proteger uma vida, você pode sim mentir. Obviamente, não estou dizendo que o pecado é deliberado, e nem fazendo proselitismo,
mas cada situação demanda uma atitude certa. Lembre-se, preservação da vida em primeiro lugar. Antes que eu me esqueça, você deve estar se perguntando, por que vários missionários morrem então? Não poderiam simplesmente negar a Deus e viver? A resposta é não. Você pode mentir para preservar uma vida, mas não para negar o nome de Deus. São coisas diferentes, cenários diferentes também. Voltando ao contexto de Davi. Davi e seus companheiros, se ele não tivesse comido deste pão, certamente eles morreriam de fome. Por isso Deus liberou que eles comessem e, inclusive, Jesus chegou a dizer isso em Lucas também, dando o exemplo de Davi para os fariseus. Preservar a vida é mais importante sempre. As parteiras de Moisés desobedeceram para preservar a vida. Vou te contar outro caso. Você se lembra das parteiras em Êxodo, capítulo 1? Veja o texto. Quando vocês ajudarem as hebreias a dar à luz, verifique se é menino. Se for, matem-no. Se for menina, deixe-a viver. Todavia, as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito. Deixaram viver os meninos. Êxodo 1, 16, 17. As parteiras temiam a Deus. Elas mentiram e desobedeceram às ordens de Faraó para proteger os recém-nascidos, preservando mais uma vez a vida. Veja, acabamos de ler uma passagem bíblica que aconteceu de uma pessoa mentir para preservar vidas. Salvo engano, também a Raabe mentiu para preservar a vida de 2 guerreiros. Ou seja, é permitido? Sim, é permitido mentir nessa questão de preservar a vida. É claro, não devemos fazer disso uma regra de vida, até porque a Bíblia diz que aqueles que amam e praticam a mentira não herdarão o reino de Deus. Ou seja, a mentira não deve fazer parte da vida de um cristão. Até porque o pai da mentira é atribuído ao diabo. Ok? Lições que aprendemos com este milagre. Está no lugar certo, na hora certa. Ele entrou na sinagoga e começou a ensinar. Estava ali um homem cuja mão direita era atrofiada. Este homem estava no lugar certo e na hora certa. Ele estava no sábado, hora, e sinagoga, lugar. Isso proporcionou a ele oportunidade de conhecer Jesus e ser curado por ele. Isso nos traz uma grande reflexão sobre onde estamos passando o nosso tempo. Será que o ambiente que você frequenta te proporciona um milagre? Será que o ambiente que você frequenta te traz crescimentos pessoais, espirituais e profissionais? Se este homem estivesse na casa do amigo, no dia de sábado, ele não teria conhecido Jesus. É muito importante para o nosso crescimento, em todas as áreas de nossas vidas, estarmos em lugares que proporcionam milagres e crescimentos. Procure sempre estar conectado com pessoas melhores que você, não por interesse, mas para que você cresça em todas as áreas de sua vida e aprenda coisas novas com ela. Busque sempre frequentar eventos, participar de grupos com pessoas melhores que você. Isso vai te gerar um desejo enorme
de ser melhor também. Muitas pessoas não crescem profissionalmente, espiritualmente e pessoal, simplesmente porque só andam com pessoas que não proporcionam isso e frequentam lugares que não te tiram da zona de conforto. O coração que entristece Jesus. Irado, olhou para os que estavam à sua volta e, profundamente entristecido por causa dos seus corações endurecidos. Jesus ficou profundamente entristecido por causa do coração duro daquele povo, os fariseus. São poucas vezes que a Bíblia usa o termo profundamente entristecido. E, em geral, é por causa do coração duro do homem. Se por um lado temos um coração duro que deixa Jesus triste, por outro temos um coração contrito e quebrantado que agrada a Deus. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva os de espíritos abatidos. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor o livra de todas. Ele protege todos os seus ossos, nenhum deles será quebrado. A desgraça matará o ímpio, os que odeiam o justo serão condenados. O Senhor redime a vida dos seus servos, e ninguém que nele se refugia será condenado. Salmo 34, 18 ao 22. Momento curiosidade. A palavra coração em hebraico é lev. A palavra é composta por duas letras em hebraico. O bet, que significa casa, que é bait, a habitação. E lamed, que significa conduzir, cajado. Sendo assim, a palavra coração em hebraico significa aquilo que conduz a sua casa ou sua vida. Se o teu coração vai bem, todas as coisas na sua vida tendem a ir também, porque é Ele que conduz nossas vidas, escolhas, decisões e etc. Cuide muito bem do seu coração. E aqui finalizamos mais um estudo sobre as mensagens por detrás dos milagres de Jesus. Nós aprendemos que o sábado não é mandamento para um cristão. O cristão definitivamente não deve guardar o sábado. Jesus disse que ele é o Senhor do sábado. Jesus é o nosso sábado. Jesus é o nosso descanso eterno. Aprendemos também que um coração contrito agrada a Deus. Precisamos estar sempre com um coração quebrantado, contrito, receptível ao Espírito Santo. Amém? Espero que esse vídeo possa te abençoar de uma forma. Peço a você que gostou, que compartilhe, se inscreva no meu canal, curta. Se você não gostou, compartilhe a si mesmo. De repente, uma outra pessoa possa gostar desse estudo, possa entender melhor. Talvez esse estudo possa falar melhor em um outro coração. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no meu canal. É o que eu peço a vocês. Que Deus te abençoe e te guarde, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo.